Sabe aquela história de que as palavras têm peso? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que pode ser transformadora. A diferença gritante entre criticar e colaborar. E como essa escolha que a gente faz todo dia pode ou fortalecer ou até destruir as nossas conexões mais importantes. E tudo começa com essa pergunta, que é a base de tudo, né? Qual é o verdadeiro impacto do que a gente fala? Pensa bem, no dia a dia, elas podem ser ferramentas que constroem pontes ou armas que levantam muros. É essa dinâmica poderosa que a gente vai tentar desvendar. Bom, nossa análise começa por um terreno que todo mundo conhece bem, o da crítica. Por que será que, mesmo quando a gente tem as melhores intenções, criticar quase sempre vira um problemão nos relacionamentos? E a primeira diretriz aqui é direto e reto. Não critique. É uma declaração bem forte, quase um mandamento. Mas por que essa postura tão firme contra uma coisa que às vezes parece até natural, ou quem sabe necessária? E aqui está o motivo central, é a dor emocional. A crítica, pela natureza dela, atinge o nosso senso de valor, a nossa competência. E não importa a intenção ou impacto, o que fica quase sempre é a dor. E vamos combinar, dor é uma coisa que todo mundo tenta evitar. Olha só que interessante. Aqui fica escancarada a grande armadilha da crítica. Essa distância enorme entre a intenção e o impacto real. A pessoa pensa, minha intenção é corrigir, é ajudar. Mas o que o outro lado sente é que foi ferido, diminuído. O objetivo era apontar uma falha para construir algo melhor, mas o que se cria, na verdade, é ressentimento. Essa desconexão é a raiz do problema. É o que transforma uma tentativa de ajuda em um ato que só afasta. E o impacto não para por aí, na dor do momento. Com o tempo, essas pequenas feridas vão se acumulando, e isso leva a uma consequência social muito mais grave: o isolamento. Essa citação é um alerta muito poderoso. A pessoa que tem o hábito de criticar o tempo todo acaba criando uma espécie de campo de força negativo ao redor dela. E com o tempo, as pessoas, naturalmente, se afastam dessa fonte de dor. A crítica funciona como um verdadeiro repelente social. O caminho para o isolamento segue um padrão bem claro, quase uma receita. Primeiro, vira um hábito. Muitas vezes um hábito que a pessoa nem percebe que tem. Esse hábito, como uma gota d'água constante, vai afastando as pessoas. E o destino final dessa jornada, invariavelmente, é a solidão. É um processo lento, mas com um resultado devastador. Então se a crítica é o veneno, qual seria o antídoto? É agora que a gente chega no ponto de virada, na alternativa. E não se trata de uma pequena correção, não. É uma mudança completa de mentalidade. Porque, vamos ser realistas, a gente vai encontrar erros e falhas nas outras pessoas. A proposta aqui não é ignorar a realidade, de jeito nenhum. A verdadeira questão não é se vamos perceber um problema, mas sim o que a gente vai fazer a respeito. É nessa escolha que tudo muda. A alternativa é esta: colaborar. A mudança de objetivo aqui é total. Em vez de apontar o erro, o que geralmente gera uma postura de defesa, o foco passa a ser ajudar. E ajudar convida à parceria. É basicamente trocar um ato de julgamento por um ato de construção em conjunto. E como isso soa na prática? A comunicação muda da água para o vinho. A abordagem passa a ser feita com amor e carinho, o que já desativa as defesas emocionais de qualquer um. A intenção genuína passa a ser ajudar e não provar um ponto ou se sentir superior. É a diferença clara entre estender a mão e apontar o dedo. Mas a ideia vai ainda mais fundo. Além de mudar as palavras, existe um território muito mais poderoso, o da ação. E é aqui que a gente encontra a ferramenta mais eficaz de todas. Se falar com amor e carinho já é um passo enorme, saiba que existe um nível acima. Uma forma de correção tão poderosa que quase não precisa de palavras. Então, o ponto crucial é este. A forma mais elevada de correção não é verbal. É ser a própria demonstração da maneira correta de agir. As ações não apenas falam mais alto que as palavras, elas ensinam de uma forma que as palavras jamais conseguiriam. Este gráfico aqui resume perfeitamente essa hierarquia de eficácia. A crítica tem um impacto mínimo e com um custo emocional enorme. Palavras gentis já são um avanço e tanto, um impacto bem maior. Mas o exemplo pessoal está em uma categoria própria. É de longe a forma mais pura e poderosa de influência positiva.
E a gente termina com esta reflexão, porque tudo isso não é uma teoria abstrata, mas sim uma prática diária. Depois de tudo que a gente conversou aqui, a pergunta que fica é: que exemplo é possível ser hoje para as pessoas que estão ao nosso redor? A resposta a essa pergunta tem o poder de mudar tudo.